Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 1. Estivemos essa semana com o pastor Roberto e foi uma bênção. Ele está, graças a Deus, está indo bem, se recuperando bem. A aceitação do rim está indo, graças a Deus. E logo ele vai estar aqui no meio de nós, eu estando em casa. E estávamos conversando a respeito de que um dia, nesse ano ainda, ele descendo a escada, eu me lembro disso. E Deus mandou falar para ele que Deus ia surpreendê-lo. E a coisa ia ser rápido que Deus ia fazer na vida dele. E quando comentei isso, ele falou: pastor, eu lembrei. Quando as coisas aconteceram, quando me falaram que tinha um rim me esperando, eu me lembrei disto. Não esqueça daquilo que Deus falou a você, meu irmão. Guarde isto. Estamos aqui para abençoá-lo. Receba sempre a palavra de Deus, não é? Tome posse disso e você vai viver coisas grandiosas de Deus neste lugar, tá bom? Salmo 1, todos conhecem, é um dos salmos meu predileto. Muitos gostam do Salmo 23, é maravilhoso. O Salmo 91, né? 60, 127, 122, 150, muitos salmos maravilhosos. E eu gosto muito desse salmo, pela profundidade que está aqui, né? E pelas lições tão importantes para a nossa vida como cristão. Diz assim o texto: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, igreja? Esse é um texto que não fala para pessoas que não conhecem Deus. Esse texto está falando a respeito de duas pessoas, dois tipos de pessoas: justos e ímpios. Ímpios não são aqueles que não seguem a Deus, que vivem sua vida dissoluta e fazem o que desejam, vão guiados pela sua cabeça. Ímpios são aqueles que estão dentro da casa do Senhor, mas não seguem a palavra como deve seguir. E vivem num caminho de impiedade, de iniquidade. E a iniquidade é fazer de coisas erradas aquilo que é certo. É acostumar-se com erros. Por exemplo, mentir. Não tem problema. Então mente aqui, mente ali, mente lá, mente lá. Isso vira iniquidade. Falar mal daquele lá, fala aqui, fala lá, calunia ali, papapá. Isso também não acaba sendo normal. E a Bíblia fala a respeito disso. E que essas pessoas não entrarão no reino de Deus, é muito sério. E nós precisamos entender essas coisas. E a fidelidade, nós precisamos viver fidelidade para de verdade prosperarmos. Fidelidade nos leva a prosperar. Quando somos fiéis a Deus, então nós prosperamos. E o texto fala isso. A fidelidade, o justo prospera. E o versículo 3, lá no finalzinho diz: olha, e tudo quanto ele fizer,
ele prosperará. A pessoa que é justa, em tudo que ele fizer, ele vai prosperar. É impressionante como a palavra de Deus, ela, algumas vezes, ela é bem enfática a respeito disso. Ela não diz, olha, alguns dias você não vai, outros dias vai ser frustrado. Não diz, tudo que você fizer vai prosperar. Isso é maravilhoso. Não significa que não haverá problemas. Não significa que não haverá lutas. Mas aquele que é fiel e aquele que é justo, ele vai ser bem-sucedido. Ao final, ele vai alcançar aquilo que se propôs a fazer, por causa da sua conduta, da sua maneira de viver, da maneira como chegou até ali. E Deus, ele abençoa essa pessoa. E há promessas a respeito. Esse texto fala de algumas promessas para uma pessoa que é justa, que é fiel. O texto fala a respeito disso. E eu quero compartilhar com você essas verdades. E essa pessoa, ela tem algumas características. Uma pessoa bem-sucedida, ela tem algumas características. E sistematicamente, se olharmos o texto, você vai ver que, em primeiro lugar, ela não segue o conselho dos ímpios. Ela não ouve o conselho dos ímpios. É uma característica de alguém que prospera. Não dá ouvido para balela. Não dá ouvido para conversa fiada. Não dá ouvido para disse e me disse. Ela não entra em titititi. Ela não entra em discussões banais. Essa é a primeira característica. Não segue conselho de ímpios. Ela não deixa de seguir a palavra ou seguir conselho de pessoas justas para dar ouvido a ímpios, só porque é amigo, só porque tem uma intimidade, só porque conhece, ou porque acha que deve. Não. Ela permanece na verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Meu irmão, quem valoriza a palavra de Deus e segue a palavra de Deus, não entra em rascadas. Então essa é a primeira característica de alguém que prospera na vida, de alguém que vai bem. Diga assim para essa pessoa que está do teu lado aí. Diga assim para essa pessoa: segue conselhos, vamos seguir conselhos de pessoas abençoadas, irmão. Conselhos. Alguém disse que conselho fosse bom, né, seria cobrado, não é? A palavra de Deus está cheia de conselhos e ela é de graça. Graças a Deus, aleluia. A segunda característica é que não imita a conduta de pecadores. Ele não age igual, ele não anda igual, ele não fala igual, ele não pensa igual. Quem é abençoado, uma pessoa que prospera, ela não imita, não faz igual. Tem pessoas, você já viu o crente chuchu? Crente chuchu. Se encostar perto do giló, pega gosto de giló. Fica amargo. Se encostar perto de gente amarga, fica amargo igualzinho. Crente chuchu. Se encostar perto de limão, fica azedo. Fica igualzinho. Não tem personalidade. Ele é aquilo como as pessoas que ele anda. Se ele anda com o limão, ele é um limão. É um camaleão.
E aquele que é abençoado, ele não imita, só porque é amigo, só porque não quer falar uma verdade, só porque não quer discordar daquilo que está sendo dito. Ele não imita, ele não vai falar igual, ele não vai pensar igual, ele não vai se vestir igual, ele não vai no mesmo lugar, só para manter uma amizade. E se nós, irmãos, queremos prosperar, queremos ser abençoados, nós temos que fazer a diferença. Faça a diferença no teu trabalho. Hoje, domingo, somos mel. Tudo doce, tudo gostoso. Segunda-feira, está lá no emprego, já tem um outro sabor, já tem uma outra aparência. E quem prospera na vida, e quem quer se aproximar de Deus, ele não vai andar igual, não vai imitar, não vai virar ventrílogo, fala o que as pessoas falam, pensa como as pessoas querem que pensem. Não é isso. Tem que andar conforme a palavra, falar conforme a palavra, viver conforme a palavra. Saiu disso aqui, meu irmão. Se conhece a verdade, só se não conhecer a verdade, só se não conhecer a palavra, só se não prestar atenção na pregação, nos ensinamentos. Mas se ouve, se presta atenção, vai saber alguma coisa, não é possível. Olhe para o teu irmão e diga assim: graças a Deus você não é um crente chuchu. Olha, essa pessoa, além de ela não seguir o conselho e de imitar a conduta, ela também não comunga com os zombadores, não tem comunhão com os zombadores, com os irônicos. Não tem comunhão. Ah, mas eu preciso ter comunhão com as pessoas lá de fora. Eu sei que eu fico até chateado quando estou na rodinha lá e começam a falar de Deus, falar de crente, falar de igreja, falar de pastor. E eu, para não perder, eu fico quietinho. Ou então diz, para não ser diferente. Ah, mas eu preciso ter, meu irmão, nós não precisamos ter comunhão com o mundo. A Bíblia diz que nós não temos comunhão com o mundo. Nós não precisamos ter comunhão com o mundo. O mundo, nós vamos lá e pregamos a palavra, vivemos a palavra de Deus lá, somos a luz, somos a diferença. Mas nós não somos o mundo. E se queremos prosperar na vida, nós não podemos comungar com estas coisas, com as coisas erradas, comungar com os pensamentos do mundo, com aqueles que desfazem da palavra na sua atitude. E zombar, meu irmão, aqui é menosprezar a palavra na sua atitude, menosprezar a palavra, não dar crédito a ela e fazer dela um livro qualquer. E a Bíblia é a nossa, o quê? Regra de conduta, a nossa, o quê? Onde está alicerçada a nossa fé. E temos que valorizar isto. Podemos prosperar um pouquinho lá, alguém pode prosperar um pouquinho lá fora, mas logo, meu irmão, vai cair. E se queremos prosperar, para com isso. Tem de ter comunhão com o mundo, para com isso. Ou nós somos de Cristo, ou não somos. Não tem como ficar em dois barquinhos a vida inteira. Lá, meu irmão, no céu não vai entrar agente secreto. Viu? Agente secreto. Não vai ter 001, 007, 009, não vai ter.
ou somos, ou não somos. E algumas vezes, meu irmão, nós calamos a boca, pessoas que calam a boca, porque não querem ter um confronto, não querem ter um atrito, não querem ter uma faísquinha com alguém que menospreza a palavra. Se estamos lá no mundo, vivemos lá esse sistema, porque somos obrigados. Mas eu não sou obrigado a concordar com o sistema. Precisamos tomar atitude. Se alguém quer prosperar, tem que ter uma atitude de acordo com a palavra. Não aceite isso. O que tem? O mundo zomba da palavra. A família já está, não é? A verdade da família está sendo, não é? Mudada. A conduta, não é? de caráter está sendo mudado. Nós não podemos comungar com essas coisas. Olhe para esse irmão que está ao teu lado e diga assim: ainda bem que você é firme, meu irmão. E essa pessoa, não agindo, não seguindo os conselhos, não imitando as condutas e não comungando, tendo comunhão e aceitando essas coisas zombadores, essa pessoa ela tem um profundo apego às Escrituras. Nós precisamos voltar às Escrituras. Nós estamos muito em oba-oba. Nós estamos muito em revelação. Eu não sou contra isso, irmãos que me conhecem. Mas nós precisamos voltar à palavra. A palavra é que alimenta. Meu irmão, e quem quer prosperar na vida, se apega à palavra, tem amor à palavra, tem zelo pela palavra. A palavra não fica lá na estante, a Bíblia aberta no Salmo 91, pegando gordura, pó, sujeira. Eu já fui em alguns lugares, não aqui em São Carlos, mas naquela cidade lá, irmão, sabe de onde eu vim? Eu visitava algumas pessoas. A Bíblia, aquela Salmo 91 era uma crosta que parecia a capa da Bíblia. E tão pesado de estar ali, aquela sujeira, aquela coisa. Quando foi a última vez que você leu essa Bíblia? Não, essa Bíblia fica aqui aberta direto, porque ela é a proteção. Meu irmão, se apegar à Bíblia, é amar a palavra de Deus, estudar, ler, releia. Você quer entender um texto? Você não vai conseguir entender um texto sem antes ler no mínimo 3 vezes. Você não vai conseguir. Para você começar a compreender um texto, você tem que ler ele pelo menos 3 vezes. Depois que você leu 3 vezes, leia os capítulos anteriores e leia um pouquinho dos posteriores, para você ter uma ideia do que está sendo dito ali, para quem, etc. Para compreender. Agora nós queremos amar a Bíblia e dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que ele é mesmo? Amém. A palavra do Senhor, ela é luz para o quê? Luz para caminho, que ilumina. Você quer chegar onde? Precisa da palavra. E lâmpada para, mesmo que tenha luz, você precisa de uma lâmpada aqui, um negócio bem, você sabe onde está pisando, porque facilmente você pode ser enganado. Mas precisa se apegar a palavra de Deus, fazer aquelas perguntas clássicas, né? Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus na semana? Quantas vezes?
Quantas vezes ou quantos minutos nós dedicamos à palavra de Deus na semana? Quantas vezes? E se queremos prosperar na vida e viver com fidelidade a Deus e para ser abençoados, precisamos amar a palavra. É uma palavra, nós não vamos seguir conselho de ímpios. Quem ama a palavra não vai seguir esses conselhos, não vai ter a mesma conduta, não vai imitar, não vai, né, comungar, ter comunhão, não vai. Olhe para esse irmão e diga assim: essa semana eu vou ler pelo menos 10 minutos por dia a palavra de Deus. Graças a Deus eu ouvi aqui alguém dizendo assim: olha, só graças a Deus. Mas eu não vi mais ninguém reclamando, mas só, pastor. Quem acha que é pouco, não, deixa quieto, vai, nem vou. Mas pelo menos meia hora, meia hora meditando na palavra, lendo a palavra de Deus, meia hora lendo a palavra de Deus. Vamos fazer isso, meu irmão? Quem se propõe, levante a mão aqui. Os que não levantarem, eu sei que vai passar de meia hora. Glória a Deus. Os que não levantaram a mão, eu sei que vai ser mais do que isto. Que Deus te abençoe. Viu, meu irmão? Deus viu isto. Mas nós temos que voltar. E essa pessoa que se apega tem como resultado aquilo que o Salmo promete. Pessoa que tem essas condutas, essas características, então ela tem aquilo que o Salmo, as promessas do Salmo. Esse Salmo tem promessas. E não são promessas que podem, talvez, não. Elas certamente acontecem, são vivenciadas por essas pessoas. E essas promessas, a primeira é o seguinte: o fiel é como árvore plantada à beira de águas correntes. Árvore plantada à beira de águas correntes, não é água parada. Crente com água parada dá problema, viu? Crente que vira uma poça e acaba tendo, né, um mau cheiro espiritual. Crente não pode se tornar uma poça d'água. Tem que ser corrente, tem que estar na beira, uma árvore plantada junto às águas correntes. Você já foi aquelas cachoeiras que desce aquela água gelada, mas límpida, transparente, que dá gosto você chegar perto, beber até a água se possível. Você entra naquele lugar. E quando ele está dizendo isso, está falando a descrição da felicidade ou prosperidade que um homem pode viver. Como uma árvore enraizada, firmada à beira das águas. Irmão, ó, água, ó, corrente, palavra de Deus, Cristo. Ela busca nutrientes dessas águas. Essa pessoa, ela tem o prazer na lei de Deus, na lei do Senhor. Ela segue isto. E quando eu penso nisto, no tempo antigo, as pessoas, eles pegavam um rio e faziam canais para chegar até a cidade. Canais que vinham e alimentavam a cidade.
E ao longo desses canais, então, eram plantadas árvores, e essas águas chegavam a essa cidade, que regavam os jardins, que matavam a sede da cidade, do palácio, enfim. E nós precisamos ser fiel de tal maneira que nos tornemos árvores que se alimentam constantemente dessa água. Quem que é a água viva? Quem é? Jesus. Ele disse: eu sou a água viva. Quem beber de mim, amanhã tem sede de novo. Jamais terá sede. Sabe por que tem muita gente buscando coisas por aí, novidades, querendo ver coisas tremendas, sede excessivas? Porque não consegue beber da verdade. Porque se nós saciarmos, meu irmão, de Cristo, a palavra, para conhecer Cristo, a sua palavra, nós vamos saciar, e saciar a sede, meu irmão, a ansiedade vai acabar. A ansiedade vai acabar. Pessoa que não tem essas características, que não bebe da água de Cristo, da palavra, é uma pessoa ansiosa, pessoa inquieta. Porque mata a sede, tira a inquietação, e ficamos inquietos quando estamos sedentos dessa palavra. E nós precisamos buscar isto, nos aproximar desse riacho, nos aproximar dessas águas. Por isso nós vamos fazer as campanhas, por isso nós vamos orar, por isso vamos buscar Deus. Todo mundo quer ser abençoado, faz isso. Mas, irmão, a coisa mais simples: vamos nos aproximar de Deus, vamos nos aproximar de Deus, da sua palavra, e vamos ser abençoados. Amém, meu irmão? Árvores plantadas, que são fortes. Uma árvore que é plantada junto às águas é diferente de uma árvore que está no deserto. As raízes vão secando, vão perdendo suas forças, perdendo seu nutriente, a sua vida vai morrendo. Mas os que estão próximos às águas estão sempre renovando as suas forças, estão sempre restaurando a sua vida. Esse é o nosso Deus. Amém, meu irmão? Posso ouvir um glória a Deus? E Deus pode ouvir um glória a Deus, não? Gostei desse para Deus. Essa pessoa, como árvore, ela dá o fruto no tempo certo. Dá o fruto no tempo certo. É uma árvore sadia. E esse dar fruto, meu irmão, está ligado à fé, obras. Fé sem obras é morte. E obra sem fé também não tem valor. E não há como ter frutos sem que esteja ligado à fé e a obras. Assim, meu irmão, como as folhas e os frutos são as evidências vegetativas de uma árvore, o nosso testemunho, o testemunho de vida cristã, as nossas obras, também são as evidências da nossa vida sólida em fé, de fé em Cristo Jesus. Uma coisa está ligada à outra. Pode uma árvore ter só folhas? Pode. Mas uma árvore sadia, ela vai ter folhas sempre, e no seu tempo certo dará os frutos. No tempo certo dará os frutos. E quando nós não conhecemos a palavra, nós queremos dar frutos no momento errado. Queremos
frutificar aquilo que não somos ou que não devemos. E para que frutifiquemos e tenhamos folhas, no qual as pessoas olham, você olha para uma árvore que tenha folhas verdes, chama atenção, olha que árvore bonita. Eu estava indo para Ribeirão ver o irmão Roberto, passamos assim no campo, num descampado, tinha uma árvore enorme, tinha chovido já esses dias, né? E aquela árvore estava lá, enorme, com uma copa muito grande, e era muito extensa. Eu ainda disse, olha, essa árvore aqui cobre muitos animais, ou muitas pessoas que se achegarem ali, só com as suas folhas. Meu irmão, e a fé atrai as pessoas. A fé, a nossa fé atrai as pessoas. Pode ser que algumas pessoas estejam aqui porque foram atraídas pela fé, pela minha fé, ou pela fé de alguém. Foi atraído. Mas isto, meu irmão, não basta. Isto é necessário que seja consolidado em obras, os frutos, para que os outros vejam que não é uma coisa apenas teórica, mas é vida, e vida que que vai se renovando, e nós fomos chamados para isto. Você quer ser uma pessoa próspera? Se aproxime de Deus. Se aproxime de Deus, da sua palavra. Põe a sua fé em prática. Meu irmão, nós somos teóricos às vezes. O evangelho é pragmático, não é teoria. É prática. Nós demonstramos a fé praticando, não apenas falando. Então, se nós cremos naquilo que ainda não vemos, então façamos, vivamos, pratiquemos isto. Mas nós temos a fé quando quando o problema não se refere a nós, quando se refere aos outros, então nós temos uma palavra de fé, nós temos uma palavra e tal. Mas quando quando é conosco, se refere a nós, aí nós às vezes praticamos a mesma coisa, demonstramos a nossa pouca fé. É o crente café, o crente bully, né? Crente bully, pouca fé. Entendeu ou não? Essa é velha, mas é tão ruim, não é? E às vezes nós vivemos assim. Que tipo de árvore você é? Você é árvore que tem muitas folhas, que as pessoas podem chegar, encontrar uma sombra, uma palavra de bênção, uma palavra apropriada. Você é uma pessoa em qual atrai as pessoas pela sua maneira de crer em Deus e pela maneira como você pratica isso, pela maneira como você vive. Nos momentos difíceis, nos momentos angustiantes, você continua crendo, você continua conservando a tua alegria, você conserva a tua esperança, você continua vivendo da mesma maneira, você continua agindo da mesma maneira, ou você muda de acordo com a situação. Árvore plantada junto à ribeira, a sua folhagem não murcha, não cai, e tem fruto no tempo certo. A bênção de Deus chegará no tempo certo. Mas você confia em Deus? Cadê o teu Deus? Que negócio todo é isso aí? Eu não estou vendo nada disso. Eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso, e se levantará, e virá na hora certa. É viver manifestando essa fé, na prática. Na prática.
Não é no tempo ruim, murmurando para lá e para cá. Olha para o teu irmão e diga assim: que folhagem linda você tem. Que folhagem linda você tem, mas não deixa de dar fruto. Continue dando fruto. Diga a essa pessoa: continue dando fruto. Continue dando fruto, não é? Continue dando fruto. As suas folhagens não murcham, não caem, não seca pelo calor ou pelo frio, né? Pela seca. Não murcha, não cai. Meu irmão, não é aquele crente lua. Hoje eu estou com essa coisa de crente, não é? É o crente lua. Hoje eu estou tirando lá do fundo do baú. O crente lua. Lua cheia. Aleluia, Deus é bom, glória a Deus, os milagres estão acontecendo. Oh, maravilha, cadê o diabo? Que eu quero pegar ele hoje. Cadê? Não tem nenhum demônio hoje para repreender. Aquela coisa toda. Aí depois começa a minguar. Lua minguante. Hoje eu estou meio cansado. Quero ficar mais tranquilão, sossegado. Estou muito afim de conversa hoje não. Deixa eu na minha, sabe? Quer ficar quieto, quer ficar sossegado. Crente, lua minguante. Aí o crente qualquer, depois vem a lua nova. Sumiu a lua. Está lá, mas sumiu. É aquele crente que se escondeu. Cadê ele? Mas não está mais na oração. Mas ele não adora mais como adorava. Sentava aqui na frente, agora está sentado lá no fundo. Não é você que está no fundo não, meu irmão. Só uma analogia. Cadê o crente que vinha e cantava? Cadê? Os problemas minguou, sumiu. E aí depois vem a lua crescente. Foi um culto, recebeu a palavra, foi abençoado. Aí então, aleluia, estou de volta, estou chegando, hein? Aleluia, olha, pode contar comigo aí que eu estou junto, hein? Estou no ministério, olha, precisar, pode falar comigo. Mas veio o problema, começa tudo de novo. É aquele gráfico, cima para baixo. Não murcha, não depende do calor, não depende do frio, não depende da seca, ou depende da chuva. Por quê? Ele está junto às águas, ele está perto de Deus, ele está perto da palavra, ele se alimenta da palavra de Deus, ele busca a Deus em qualquer tempo, ele é o mesmo, é a mesma pessoa, é a mesma virtude, é a mesma alegria, é a mesma fé, é a mesma confiança, é o mesmo poder, unção na presença de Deus. Esse é o crente que busca a Deus, que prospera na sua vida. Olhe para o teu irmão e diga: como é que estão as suas folhagens, meu irmão? Esse cristão que tem essas características, e aí eu vou terminar já. A Bíblia diz aí no verso 3, no finalzinho: tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. Meu irmão, essa é uma afirmação literal. Tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. Ele prospera em tempo de guerras, ele prospera em tempo de aflições, ele prospera. Ele continua prosperando em tudo. Meu irmão, ele pode perder sua riqueza, mas continua prosperando. Ele pode estar envolvido em calamidades,
mas ele continua prosperando. Pode estar sendo atingido por aflições, mas continua prosperando. Pode ter aflições comerciais, pode ter aflições financeiras, pode ter aflições conjugais, pode ter aflições familiares, mas continua prosperando. Pode haver perdas inimagináveis na vida dessa pessoa, mas ela continua prosperando. Pode haver guerras, pode haver inimigos, mas ela continua prosperando, ela não muda, ela continua a mesma. Meu irmão, isso traz o ódio no inferno, traz ódio no inimigo, mas aqueles que permanecem em Cristo prosperam em todas as coisas. Puxa o tapete aqui, Deus coloca um tapetão mais um pouco à frente, porque Deus, Ele abençoa aqueles que se aproximam dEle, daqueles que seguem a sua palavra, meu irmão. Ele pode sim jogar em ele em calamidades, em tantas outras coisas, desonestidades vir sobre ele, mas ele continua prosperando. A verdade de Deus não muda, Deus não muda na vida dele, a condição dele como cristão não muda, ele prospera em todas as coisas. Por isso que alguém diz, mas como é que pode? Mas não dá nem para perceber o problema que está enfrentando e continua assim alegre, continua feliz, continua falando, continua pregando, continua ensinando, continua fazendo. Como pode uma coisa dessa? Firmado no Senhor, árvore firmada próximo a Deus, águas correntes, palavra viva que vem e abençoa, que se firma, que se enraiza, que se aprofunda na presença de Deus, que se aprofunda na palavra de Deus, meu irmão. Isso então, meu irmão, essa pessoa vai ter constantemente felicidade. Não vai ser aquele crente que vai cantar assim, olha, me vê agora aqui. Felicidade foi-se embora e a saudade. Não vai ter isso. Não vai ter esse negócio. Você está feliz? A tua felicidade depende da tua condição, dos teus problemas. Lembra que eu já preguei aqui? Se tem muito dinheiro, se perdeu tudo. Se tem um carrão, e se tem um carrinho? E se perder o carrinho, está a pé? Está empregado? Ficou desempregado. Está ganhando bem? Caiu o salário. Conseguiu casar? Ainda não casou? Diminuiu, né? Na última aí diminuiu. Tem que continuar o mesmo. Irmão, árvore plantada. Essa pessoa fiel, que prospera, tem essas características. Ela não segue os conselhos, ela não imita, ela não tem comunhão. Essa pessoa se aprofunda, tem um profundo apego à palavra de Deus. E essa pessoa, meu irmão, a característica dela é como uma árvore, está plantada, firmada no Senhor. Vem os dias bons, está firme. Vem os dias difíceis, está firme. O fruto, a alegria, a paz, a bondade, o servir e assim por diante, não se esvai na vida dessa pessoa. Ela continua colocando o fruto em prática, a respeito da sua vida e a respeito da vida das pessoas que estão ao seu redor. Não murcha, não perde a vida. Essa pessoa, tudo que ela faz, ela prospera. Eu vou fazer uma última pergunta. Você vai olhar para essa, talvez a última vez hoje, para essa pessoa. Olha para essa pessoa, diga assim, ou então pergunte: está
está com a folha murcha ou não? Tua folha está murcha ou não? Vamos ficar de pé, meu irmão. Você é um crente da folha viva. Somos crentes de folhas verdes. Tem que dar o fruto no tempo certo. O abacate dá lá no seu tempo. O abacaxi no seu tempo. Tem tempo de abacaxi? Tem. Glória a Deus por isso. Tem tempo de jiló, das coisas amargas, dos azedos, dos limões. Mas tem tempo dos morangos, das melancias. Tem um tempo dos favos de mel. Mas essa pessoa, meu irmão, que prospera, e prosperar não é ser rico, mas como diz a palavra, tudo que faz vai bem. Olhe para esse irmão e diz assim: você é muito abençoado. Você é muito abençoado. A tua vida está bem, a tua vida vai bem. Elias chegou para a viúva que tinha perdido tudo. Vai bem? Vai tudo bem. Pergunte para essa pessoa: vai tudo bem? Ela respondeu o quê? Você esperou a resposta? Deus, Ele é grande. Nós cantamos aqui. Ele é maravilhoso, meu irmão. Eu sei que às vezes nós perdemos as forças, mas graças a Deus que quando perdemos as forças, o Senhor nos faz forte. Às vezes nós passamos por tantas coisas, mas a palavra do Senhor, Paulo escreveu: eu aprendi a passar por todas as coisas, viver em abundância, viver na escassez. Eu aprendi. E quem está perto de Deus, meu irmão, ele aprende a viver, passa por estas coisas, mas ele continua o mesmo. Ele não se aproxima de Deus por causa dos problemas, mas ele se aproxima de Deus porque ama a Deus, porque zela pela presença de Deus. O Senhor é o Deus que quer te fazer prosperar. Mas não esqueça dessas três coisas. Meu irmão, está muito sério, muito sério. Porque tudo isto da árvore depende das três primeiras passos que nós temos que tomar. Não siga conselho de ímpios. Não siga pessoas que podem estar perto, que pode estar no meio, mas não segue a palavra como deve seguir. Fuja das pessoas que só criticam. Fuja das pessoas que só maldizem. Fuja das pessoas que só acusam. É necessário deixar de ser imitadores do mundo. Vamos fazer como Paulo. Sede imitadores de Cristo. Sede imitadores de Cristo. Andem, vivam, falem como Cristo. Só dessa maneira, meu irmão, nós podemos ser felizes. Fuja das más amizades, das comunhões do mundo, da comunhão do mundo. Só assim então haverá fruto em tua vida. Olhe no olho dessa pessoa pela última vez. Eu falei a última, já me enganei, mas agora acho que é a última. Provavelmente essa é a última. Diga assim: os teus frutos
são belos e eternos.